Olá! O tema do programa Extra Classe de hoje é o papel da internet na comunicação. Você confere também a agenda da semana. O Extra Classe está começando agora. As eleições presidenciais deste ano mostraram mais uma vez o poder da internet. Alguns fatos polêmicos noticiados pelos tradicionais veículos de comunicação receberam rapidamente outras versões em blogs e redes sociais. Para especialistas, isso prova o potencial da web para favorecer a diversidade de opiniões, apesar da rede ter sido palco também de muitos boatos. Na entrevista de hoje, você fica sabendo um pouco mais sobre o papel da internet na atualidade. E nosso convidado é o professor e coordenador da pós-graduação em mídias digitais do Instituto de Educação Continuada da PUC Minas, Jorge Rocha. Olá, professor, tudo bem? Olá, Denilson, tudo bom? Professor, a internet muda a maneira ou tem a capacidade de mudar a forma como as pessoas se relacionam com a informação na sociedade? Sim, claro que sim. A internet é um acesso a uma série de contrapontos de informação, né? É a forma de você poder verificar por conta própria aquilo que você vê noticiado na grande imprensa. Você tem uma série de informações que podem te dar uma parcela maior da realidade e não aquela parte editada que a grande mídia, a mídia de massa, oferece para a gente no dia a dia, né? Achando que nós somos meramente consumidores passivos de informação, nós podemos mais, que não temos condição de trabalhar a informação, de buscar a fonte por conta própria, né? Então a internet é justamente isso, é essa forma de você poder apurar por si só aquela informação que você julga que falta um pouco mais para complementá-la. Podemos então dizer que a internet favorece a diversidade de opiniões? Sim, favorece bastante, e acho que esse é o grande ponto que o jornalismo deveria focar. Pensar que a internet é uma aliada no processo da informação, né, de você gerenciar a informação, e não contra o qual você tem que lutar contra ela, né? Você tem que pensar a internet como uma fonte de apuração e publicação de informação e pensar que é um espaço de conversação com sua audiência. Esse é o ponto central. Pois é, professor, em relação ao jornalismo, a internet muda a natureza do jornalismo feito atualmente? Qual que é o futuro que você vê para o jornalismo diante da internet? No meio de comunicação digital, não só a internet, né, todo tipo de tecnologia digital vai mudar a forma de você processar a informação e, logicamente, de mudar a forma de trabalhar com o jornalismo. Mas enquanto o jornalista não se adaptar, não ter a ideia central que é preciso se readequar na sua profissão com as tecnologias, a gente vai ter um subaproveitamento desse material, dessa qualidade de informação. A gente tem uma potencialidade muito grande na internet, mas não sabemos lidar com os termos jornalísticos ainda. A própria ideia de você trabalhar com a ideia de que a sua audiência não pode ser maior do que você, já começa a matar um pouco esse conceito, né? A ideia, no caso, de pensar em conversação e potencialidades exploradas, o que o jornalismo tradicional não faz, precisa se readequar, se reinventar, e eu não consigo ver isso acontecer. Isso não tem acontecido na sua avaliação? Nos grandes jornais, não. Eu acho que o que tem sido feito hoje, nós como jornalistas, estamos aprendendo muito a lidar com a informação na internet através dos blogs. Sim. A ideia é pensar um jornalismo com um formato de blog, um formato onde você pode ser opinativo, interpretativo e informativo. Você pode mostrar para o que veio e associar argumento e informação nesse processo. Eu vejo isso muito acontecer nos blogs e não vejo isso acontecer nos jornais. Eu vejo a ideia de uma difusão de informação, uma diversidade de informação muito grande nos blogs e vejo um engessamento muito grande nos jornalões. Sobre o papel da internet, das redes sociais, professor, alguns especialistas apontam que a informação não virá mais basicamente das fontes governamentais, empresariais ou dos especialistas. Será o público quem vai pautar o que quer ver noticiado. Você também concorda com essa opinião? Concordo, e isso não é nem mais uma tendência, uma realidade que já está acontecendo, né? Nós temos a ideia do jornalismo colaborativo, que é bem aplicado na internet, onde você pode ser o próprio repórter, né? Mas, de novo, friso o fato que o jornalista não sabe lidar muito bem com isso. Desviar o foco de poder do jornalista é uma coisa muito difícil de você fazer acontecer. Nós somos muito amarrados na ideia de que o jornalista vai controlar, vai centralizar todo o processo de informação. Quando existe uma pontualidade que diz o contrário, que eu preciso que o meu público possa oferecer também informação, faça parte atuante desse processo de informação. Enquanto isso não acontecer, vai trabalhar o jornalismo de uma forma tradicional. Você tem uma potencialidade muito grande para a utilização,
que não vai se encaixar no que você já faz de tradicional. É preciso readequar o jornalismo a isso. Podemos entender também, professor, que o jornalismo pode acabar deixando de ser uma atividade desenvolvida exclusivamente dentro dos grandes grupos de comunicação? Assim espero, rezo, rogo, oro e penso que isso tem que acontecer o mais rápido possível. Eu gosto de pensar na ideia de descentralização dessa gestão de informação. É algo que você não pode mais segurar. O que a gente pode ver gradativamente que os meios de comunicação tradicionais estão perdendo o controle dessa gestão de informação. A gente consegue hoje ser abastecido por informações em blogs e em outros sites que não na grande mídia. Eu tenho muito mais informação de qualidade em blogs do que nos jornais, sejam rádio, TV ou de televisão. Eu consumo mais informação através da internet, em outros blogs, na mídia que não é tradicional, do que me informa todo dia a grande mídia. Certo. Professor, eu vou convidá-lo para assistirmos a uma reportagem feita pela nossa equipe sobre esse assunto. Vamos lá? Ok. Na busca pela informação, cada um tem uma receita para atualizar os conhecimentos. Olha, eu acesso o jornal impresso, acesso também a internet. Na verdade, o meio que eu mais gosto de usar é a internet. Não gosto muito de me formar por televisão, porque o tempo que eu tenho para poder acessar a internet, a informação vem muito mais rápida para mim nesse meio do que eu ficar esperando um telejornal à tarde ou um telejornal à noite. Para me manter informado, eu uso basicamente a internet. Em segunda opção, TV e jornal impresso. Mas com o tempo eu fui trocando a televisão e o jornal impresso pelo mundo virtual. Política, economia, cultura e meio ambiente. É um desafio diário. Mas como distinguir notícias e opiniões confiáveis de rumores e propagandas? Na medida que você conhece com um pouco mais de profundidade como funcionam, os grandes veículos de comunicação e os interesses que, de certa forma, norteiam as diretrizes de uma cobertura jornalística, principalmente quando a gente fala de política, é difícil você dizer que a mídia não é manipuladora. De fato, a gente tem exemplos recentes aí nessa eleição mesmo, até agora com essa bolinha de papel que jogaram na cabeça de um dos candidatos, a gente viu a repercussão que isso deu em termos de interpretações por parte da mídia. E as matérias muito diferentes, de veículo para veículo, e você começa a perceber as associações que há entre os donos desses veículos e determinadas candidaturas. De fato, há sim tentativas de manipulação em casos específicos por parte da mídia, mas ao mesmo tempo há uma consciência muito grande do espectador, do receptor de informação, que impede que esse processo tenha êxito. Abrangência, rapidez e baixo custo. As redes compartilhadas são uma realidade para quem quer ter acesso a outras versões dos fatos noticiados na grande mídia. Na internet, uma das ferramentas de mídia social são os blogs. Essa rede está sendo acessada por cada vez mais pessoas, ou seja, isso vai consolidando essa ideia de que a rede traz essa ideia de democratização do conhecimento, democratização das informações. Em relação aos blogs, eu acho que é o fenômeno que melhor ilustra justamente essa democratização de informação. Não só pelo fato de que qualquer um pode ter um blog, mas pelo fato de que qualquer um que quer obter uma informação mais precisa sobre determinado fato ou acontecimento, tem hoje uma gama infinita de fontes para pesquisar. Os blogs ganharam destaque como fonte de notícias a partir do dia 11 de setembro de 2001. Pessoas comuns relataram os ataques às Torres Gêmeas nos Estados Unidos minuto a minuto. A vocação jornalística dos blogs seria provada mais uma vez na ocupação do Iraque, quando soldados narraram o conflito em um diário virtual. Eu posso hoje ter acesso a N fontes de informação via blogs, É claro que aí entra uma outra questão, Esses blogs têm credibilidade ou não têm credibilidade, Aí é uma outra questão, mas a internet, ela tem também um sistema de autorregulação que eu acho muito bacana. Se um blogueiro começa a mentir, começa a omitir fatos, começa a dizer coisas que não procedem, e essa rede vai percebendo isso, esse blogueiro necessariamente começa a ficar alijado, começa a ser colocado de lado. Então é um processo de autorregulamentação que independe
de uma censura, que independe de instrumentos formais para controlar o fluxo de informação. O Brasil ocupa a 4ª posição em número de blogs no mundo. No último processo eleitoral, eles tiveram papel de destaque na veiculação de informações. Esse desenhista é um leitor assíduo de blogs e garante que eles mostram o outro lado da notícia. Bom, eu não me senti informado ao acessar os meios tradicionais, né? Televisão, jornal, principalmente na parte política. Porque a mídia corporativa, a mídia tradicional, com raríssimas exceções, ela tem mostrado um lado muito forte, uma tendência que leva, inclusive, à manipulação de informações e tal. Muitas pessoas, né, só tomam interesse pela política, pela coisa, na época das eleições. Então não tem muita informação, né, a priori sobre candidatos, não sei o quê, e fica muito, então, exposta, essas pessoas ficam expostas ao que a mídia tradicional coloca, propaganda e tudo. Uma forma dela ter uma visão melhor, né, com mais informações, é através dos blogs.